Eu senti falta desse pessoal aqui. Fechei meu ano letivo estudando inglês aqui nessa Community College. Foram mais de 9 meses estudando inglês, direto na gringa. E a pergunta que todo mundo nos faz direto lá no Instagram é: vale a pena esperar chegar nos Estados Unidos para você estudar inglês? E hoje eu vou te dar a resposta mais honesta que você já viu nesse YouTube. O preço que você paga por chegar aqui sem inglês é muito mais alto do que você imagina. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Agora Somos Gringos. Eu sou o Fábio e eu e a Thaís mudamos aqui para Fort Wayne tem um ano. Fizemos uma temporada no Canadá para eu melhorar em inglês e quando chegamos aqui em Fort Wayne eu voltei para a escola para aprimorar um pouco mais. E agora, finalizando o curso, eu vim aqui para contar para vocês como foi a minha experiência. Se você está pensando em migrar para os Estados Unidos ou já está aqui tentando se virar sem inglês, já segue o canal, dá um like e vem comigo que eu vou contar como foi essa minha experiência. Muita gente romantiza falando que vai chegar aqui nos Estados Unidos e vai aprender inglês como num passe de mágica. Eu já ouvi muita gente falar: quando eu chegar nos Estados Unidos em uma semana eu aprendo inglês. Não é bem assim. Aí você chega na escola, você acha que vai desenvolver o inglês rápido, você está num gap diferente dos outros alunos, a turma é mista, a minha turma aqui tinha entre 16 a 18 alunos, de diversas culturas, com diversos sotaques. Então, assim, às vezes a professora, com 2 horas de aula, ela não tinha tempo para conversar com todo mundo, para todo mundo interagir. Você ouvia bastante, pegava um monte de sotaque, você conversava com gente de diversos lugares do mundo, e acaba que você quebra algumas barreiras de preconceito, isso é maravilhoso, mas isso não substitui aprender inglês no Brasil. Como eram as turmas? As turmas eram divididas em básico 2, eu acho, intermediário e o avançado. Aí eu entrei na escola já no intermediário. Você vinha para uma prova de nivelamento, onde a orientadora põe você na frente do computador, você faz uma prova de múltipla escolha e você vai passando de nível ali até chegar a um nível que você não passa. Quando você não passa, ela fala: ok, esse nível aqui não é o seu, vamos voltar para o anterior. Aí me encaixaram numa turma de intermediário. Cheguei na turma de intermediário, tinha gente ali que era tipo intermediário 1 ou intermediário 3, e meu intermediário já era intermediário 3. Aí então, tinha dia que você avançava, tinha dia que você sentava com um colega que não te ajudava a subir, aí você ficava meio perdido ali, né? 2 meses depois eu fiz uma nova prova dentro da sala de aula. A gente tinha prova, acho que era uma vez por mês. Aí fiz na segunda prova. A prova era uma prova de múltipla escolha no computador com um cronômetro em cima, grande, até grande. E ele fica lá marcando o tempo. E eu sou ansioso, eu via aquele tempo correndo, acabava que eu não conseguia ler direito o texto. Depois, com o tempo, eu aprendi a ocultar esse contador e o negócio começou a fluir melhor para mim. Fiz essa prova e a professora me jogou no intermediário, no avançado. Dentro da turma do avançado, as coisas mudam. A gente interagia mais com os colegas. A professora do avançado chamava a gente para o centro da sala, né, para você falar com todo mundo. Você falava assim: professor, eu tenho uma experiência tal. Beleza, vem aqui para o meio da sala, vem contar para todo mundo com a sua experiência. E você tem que destravar. Mas ali eu sentia falta de gramática. A professora mesmo, uma vez, ela falou que ela não gosta de dar aula de gramática, ela gosta de conversação, ela gosta de interação de cultural, gosta que todo mundo converse, interage, faça troca de experiências, né? Então, tanto que nós compramos 2 livros na escola, eu não cheguei nem na metade dos 2 livros, né? A gente paga $40 por livro. A escola é de graça, mas o livro você paga. Com isso eu acabei sentindo falta de ter essa base, né? Inclusive teve um dia que eu estava conversando com 2 colegas aqui do lado de fora da escola, 2 do México e uma da Colômbia, eram 3 colegas. E estava falando que eu estava me sentindo meio frustrado, que parecia que eu não estava avançando. Eu estava perdendo medo de falar, mas faltava palavras. Então ficava sempre aquele negócio de você começa a falar e para, começa a falar e para. Aí você tem que fazer um rodeio para tentar achar o assunto. E essa frustração acaba que cansa. Você acha que não está evoluindo, você fica com vontade de sair da escola. A Thaís me incentivou muito a continua, pelo menos você sai de casa, né? Porque você sabe que a gente tem um problema que eu não posso sair de casa por causa dos cachorros. Era um momento que eu tinha de descontração.
e interação com outras pessoas. E como eu achei essa escola? Eu sabia que existia aulas de inglês em escolas de high school, né? Community college, e em igrejas aqui nos Estados Unidos, mas não sabia como procurar. Então, assim que eu mudei para cá, assim que a gente estabeleceu moradia, eu entrei no Google Maps e botei lá ESL, English as a Second Language, e ele me mostrou um monte de endereço. Eu fui clicando, aí tinha site, né? Aí eu cliquei no link da escola, que a escola estava a 13 minutos da minha casa caminhando. Eu falei, perfeito. Cliquei lá e logo que entrei no site da escola tinha lá um link para educação continuada para adultos. Entrei e fiz o cadastro. Assim, foi simples. Aí outro dia um rapaz no Instagram falou que ia procurar alguma dessa quando ele mudasse para a cidade que ele ia morar lá na região de Boston. Eu pedi o nome da cidade, fiz a busca, achei, já mandei o negócio da escola para ele. Então, assim, você consegue achar a escola gratuita na região. Talvez não em todas as regiões, mas não custa procurar, né? Se você não achar uma gratuita, você acha pelo menos uma ali mais acessível. Mas chegue aqui pronto, tá? Não faça que nem eu, não. Chega aqui com inglês afiado, vai para a escola para você tocar figurinha, conhecer pessoas de outros lugares do mundo. E vocês sabem, a gente só indica o que a gente usa. E eu testei a fundo a metodologia da nossa nova parceira aqui do canal, a Minds Alphaville. Participei das aulas, inclusive no nível básico, para testar a metodologia e vim contar aqui para vocês, o negócio funciona de verdade. A Minds foca em conversação primeiro, que nem quando você aprende português. Primeiro você fala, depois estuda a gramática e quando seu ouvido destrava, a escrita flui naturalmente. Os grandes diferenciais deles são flexibilidade total. Você agenda os dias e horas das suas aulas e pode mudar semana a semana. Nivelamento real. Turmas reduzidas com alunos na mesma lição e página que você. Ninguém te atrasa. Feedback aula a aula. O professor te avalia toda a aula. Aprendeu? Avança. Não aprendeu? Refaz a lição e tenta novamente. Isso acaba com o maior vilão das escolas de idioma, o efeito bola de neve. Na Minds Alphaville, você dita o seu ritmo. Facilite a sua imigração e faça um favor a você mesmo. Aponte a câmera para o QR Code que está na tela, faça seu cadastro e garanta um desconto exclusivo que nós conseguimos para os seguidores do canal. Chegue nos Estados Unidos pronto para vencer. Voltando a falar da escola, a diversificação cultural é maravilhosa. Tinha pessoas de todos os lugares do mundo, sério. Eu estudei com umas 3 pessoas do Sri Lanka. Eu não sabia onde era o Sri Lanka antes de estudar aqui. E como eu falei, quebra muitos preconceitos, né? Nós tínhamos 5 aulas por semana. De segunda a sexta, 2 horas por dia. E se eu não me engano, aqui são 3 turnos que tem na escola. Tem um de 8 às 10, de 10 ao meio-dia e depois de 2 às 4. Não tenho certeza desse último horário. Eu estudávamos de 10 ao meio-dia. Então era de segunda a sexta, sendo que na quarta eles falam que é um ensino à distância. E você tinha que fazer uma atividade da plataforma online para você fazer em casa e você tinha que exercitar aquilo ali por 2 horas. E depois a professora monitorava. Na semana seguinte ela tinha uma folha lá preenchida com o quanto você dedicou para aquela plataforma online. Eu confesso que eu não dedicava tanto tempo. Eram 4 plataformas que ela disponibilizou para a gente, era quase tudo múltipla escolha também. Você lia um texto, fazia a resposta múltipla escolha e acabava que eu fazia outras coisas que exercitavam o inglês também ao invés de ficar nessas plataformas. Uma coisa legal que aconteceu, já na minha turma de avançado, né? Em uma das aulas, nós tivemos matéria lá do livro que era sobre preencher currículos e fazer entrevistas de emprego. E assim, seria uma matéria básica, onde você tem uma noção, eles dão um script de um currículo, como é o currículo americano, e eles fazem um elevator speech, que é uma conversa de elevador, né? Como você se apresenta de forma rápida para uma pessoa. Então você tinha uma média de 3 minutos, acho que eram 3 minutos para se apresentar, 3 a 5 minutos, para se apresentar na turma. A professora deu um estalo, falou, não vou dar uma simples matéria, vou transformar isso aqui num evento. Aí ela começou a ativar o network dela, entrou em contato com algumas pessoas que poderiam interagir com os alunos, né? Dono de supermercado, dono de restaurante, um cara de uma empresa de pintura predial e um monte de outras pessoas.
quem trabalhasse com recursos humanos, ela conversou com algumas pessoas e a galera ficou com muito medo, essas pessoas ficaram com muito medo de estar ali apenas para prometer um emprego, e nós achamos que era uma promessa de emprego, né? Aí ficou tudo muito claro que não era uma promessa de emprego, era só para os alunos poderem treinar. E ela ativou esses contatos, a galera entendeu o que era, que a ideia era ajudar a gente a desenvolver a fala, né? O speaking. E o negócio cresceu de tal forma que eu acho que ela conseguiu mais de 50 pessoas para conversar com os estudantes. Aí nisso gerou um burburinho na cidade e uma empresa que tem aqui perto, que tem um salão de evento, entrou em contato com ela e falou: eu te empresto o meu salão de evento para você fazer esse negócio com sua turma. Então nós fomos para lá para ver como era o salão de evento e com isso eu acabei me vendo no meio da organização do evento. Tava eu, uma colega que é da Jordânia, uma outra colega do Japão e uma de Mianmar. Então estávamos nós 4, tinha uma do México também, nós 5 trabalhando na organização do evento, né? De como ia fazer o negócio. Então nós pegamos a planta do espaço, aí vimos separamos quem ia falar com quem, porque assim, tinham 3 profissionais de marketing, design e marketing, que eu ia falar com eles. Aí uma outra colega também que trabalha com publicidade também falaria com 2 desses. Então nós começamos a separar crachá, eu fiz crachá para a turma, para os convidados, fizemos um tag name com o nome dos alunos, fiz banner para botar na porta das salas e fiz um vídeo apresentando todos esses convidados que estariam lá no evento, né? Que virou um evento de verdade. E foi muito bacana. Eu não desenvolvi só a parte do meu inglês para currículo. Eu organizei um evento. E no Brasil, eu já trabalhava meio que com um evento, mas eu sempre fui o design que ficava sentado ali no escritório. Aí o pessoal demanda: Fábio, faz isso, Fábio, faz aquilo, isso, aquilo, outro. Aqui não, aqui eu fui lá no local, fui ver como era o espaço, sugeri coisas, fiz outras coisas. Eu falei: isso aqui funciona dessa forma, isso aqui funciona daquela forma. E é até engraçado que no final do evento, eu falei para a professora que eu nunca tinha organizado um evento. Ela falou: nossa, mas você fez isso tão bem. Eu falei: pois é, eu tenho noção, mas eu nunca fui para campo fazer. E foi uma experiência maravilhosa. Fizemos o evento, conversamos com as pessoas, eu interagi pra caramba em inglês, lembrando que eu estava no meu primeiro mês do curso de avançado, então meu inglês ainda não estava muito bom, ainda não tinha melhorado o suficiente para isso. Aí eu fiz o vídeo, filmei as pessoas, entrevistei algumas pessoas, me entrevistaram, pediram, falaram: não, você está entrevistando todo mundo, você tem que ser entrevistado também. Então tá, fui entrevistado. Today I saw a lot of students talk too much. And it's like me, I'm really nervous before talking the first time, because before that event I never talk with real American people. I always talk with teachers, with colleagues from other nationalities, and we in the same page. We speak the English as like an equal. And in my building, I only say good morning, good afternoon, and have a good day in the elevator. And here I had the opportunity to speak a lot and listen a lot, and I received some advice from people who work in the same area than I. E montei o vídeo, mandei para a professora, ela amou o vídeo, falou que ficou muito bom, está salvo para ela conseguir novos projetos no próximo ano letivo. Espero que ela consiga um negócio bem maior. Teve um saldo positivo que uma colega ali conseguiu uma entrevista de emprego, não passou por causa da questão do visto dela, infelizmente. Uma outra colega lá, ela conseguiu entrar num curso para ser corretora de imóveis e o marido dela, que trabalha com construção, foi contratado por essa outra corretora de imóveis que entrevistou essa colega. Então assim, foi um saldo positivo, todo mundo saiu ganhando. Tem gente que conseguiu um emprego mesmo sendo que não tinha nenhuma promessa de emprego, e o restante aprendeu a desenvolver o inglês, aprendeu a trabalhar em equipe. E foi uma experiência única que eu vou sempre levar no coração.
Como nós começamos esse evento, foi acho que 2 semanas antes do Natal. Inverno, pesado. Aí a gente saindo da escola para ir lá, saindo daqui da escola para ir lá no espaço de evento com menos 18. Aí teve gente que não chegar e falou, gente, com menos 18 não corta a aula não? Teve dia menos 35, eu fui para a escola, tá? E eu vim a pé, eu vou fazer uma caminhada. Da minha casa até aqui dá uns 15 minutos. Acho que só para se tiver tornados. Se tiver nevando, enquanto tem neve, dá para andar? Então vai. Nós começamos a fazer esse evento em segunda semana de Natal, 2 semanas antes do Natal, alguma coisa assim. Aí tivemos uma semana de intervalo, que é a semana entre Natal e Ano Novo, não tem aula, férias. Aí voltamos, força total. Preparando lista, convidando pessoas, mandando e-mail para quem podia vir, para quem podia patrocinar. Aí tem uma plataforma online que a escola usa, que resolveu ajudar a gente também. Deu um patrocínio, deu cookie para a gente botar na mesa, disponibilizou água pra caramba, comprou marmita pra gente que ia trabalhar o dia todo no evento, porque o evento começou às 9 da manhã e foi até quase 4 horas. Então tinha gente que estava o dia todo, a professora, alguns convidados, eu e a equipe que estava trabalhando comigo. A gente tinha almoço garantido. Então, aí ali o negócio foi bem bacana. Aí o negócio começou ali em dezembro. Seguimos estruturando tudo. Se eu não me engano, o evento foi meados de fevereiro, foi final de fevereiro. Aí, final de fevereiro tivemos esse evento. Nas semanas seguintes, ainda naquela adrenalina de evento, o assunto na sala era esse. Então, assim, tivemos meados de dezembro, janeiro, fevereiro e março falando desse evento. E com isso, a gente não pegou em gramática mais. A gente não pegou no livro para estudar as próximas matérias de gramática. A gente ficou tocando esse evento e conversando, interagindo e fazendo os exercícios das plataformas online. O livro, nada. Aí, passou março, aí a professora pegou umas 2, 3 matérias do livro para a gente estudar, porque meados de abril teria uma prova, porque em maio acaba o ano, encerra o ano letivo e entra as férias escolares. Aí fomos para a prova, mais uma prova, essa prova é um pouco mais difícil, porque essa prova era com apanhado do ano todo, então tinha um monte de questão, foram divididas até em 2 dias. 2? Não, foram 3 dias, foram 3 dias de prova. Que tudo múltipla escolha, gente. Algumas provas tinham 35 perguntas, outras tinham 45 questões, e tudo com o cronômetro lá em cima, né? Ficava aquele cronômetro marcando assim, você tinha 35 minutos, 40 minutos para fazer. Aí o negócio vermelho piscando assim. Aí eu descobri como ocultava aquilo, ocultei e consegui fazer a prova sem gerar mais ansiedade. Entregamos a prova, a professora avaliou todo mundo passou, teve gente que não tinha nota muito excelente, aí fez uma revalidação de prova para melhorar a nota e encerra o ano, né? Aí depois é só aula protocolar, né? Você vai seguindo até meados de maio. E nesse tempo já não tinha mais prova, a professora deu uma matéria do livro e meio que a galera não estava muito interessada em fazer isso, então ela passou a ficar mais relax, porque se eu não me engano a aula foi até 19 de maio. E nesse período, o que a professora fez? Nós tínhamos as aulas durante a semana, na quinta, ou de repente às vezes na sexta, ela fazia uma atividade extra classe. Então teve o dia que a galera foi para a biblioteca, teve o dia que a galera foi para o Jardim Botânico, outro dia foram para o zoológico, teve o caiaque, que vocês já viram aqui no vídeo, que foi uma atividade extra classe que minha professora organizou. E todas essas atividades extra classe é custeada por você. Você tem o deslocamento, biblioteca de graça, mas os outros são custeados, são pagos, né? Então, são todas as atividades custeadas por você. Então, tem atividade que não ia todo mundo, nem todo mundo podia, e algumas atividades que estendia meu horário fora de casa, eu não ia também, porque senão ia atrapalhar a rotina o horário da Thaís ir para o trabalho. Então, eu conseguia fazer algumas, né?
Aí o do caiaque foi tranquilo, porque era numa sexta, e a Thaís na sexta entra às 5 da tarde. Então dava pra gente estender um pouco mais na rua, né? Aí ela foi também, a gente ficou lá do lado de fora, filmando, passeando com os cachorros. E eu dentro do rio, passeando, brincando com os colegas, interagindo em inglês, né? Chega meados de maio, a professora pede para pergunta se eu posso fazer um vídeo de encerramento da escola. Aí eu falei, claro, faço, sem problema. Aí ela fala, como é que vai ser isso? Eu vou te mandar as fotos que a gente tirou ao longo do ano e você monta um vídeo só de foto, com música, beleza, perfeito. Eu vou dar um jeito de te pagar. Eu falei, não precisa. Vou fazer isso pela escola, vou fazer por você. Eu estudei aqui de graça, gente. Por que eu vou cobrar para fazer um vídeo, né? Aí ela me manda um e-mail pedindo meu Zelle para ela poder fazer um pagamento para mim. E nesse e-mail tá a conversa de todos os professores, né? Ela mandou um e-mail... Como é que é aquele e-mail que vem com cópia de todo mundo? Vem aquela conversa trépica de todo mundo, né? Então eram os professores que estavam fazendo vaquinha para poder me pagar. Aí eu mostrei para trás e falei, não tem condição de eu aceitar isso. Aí cheguei para ela e falei, professor, eu não posso e não devo aceitar esse dinheiro, mas por que esse é o trabalho? Assim como você se voluntariou a fazer um monte de coisa extra classe pra gente, eu estou me voluntariando para fazer isso aqui pela escola. Eu estudei aqui de graça, não paguei nada por isso. Ela, uma vez, eu demorei para comprar o livro, né? Que eu estava vendo se ia precisar do livro. Aí ela virou para mim e falou, se você não tiver dinheiro para comprar o livro, eu consigo fundos para te dar o livro. Assim, como é que eu vou cobrar para fazer um vídeo para essa pessoa? Aí chegou lá a data da formatura, né? Eu recebi as fotos faltando 10 dias para a formatura. Foi bem em cima. Aí montei lá todas as fotos, fiz o negócio, fiz primeiro uma ideia, né? Fiz um videozinho de 1 minuto, menos talvez, mandei para ela, falei, é isso que eu tô pensando em fazer, tá ok? Vai lá, beleza, pode continuar. Eu fiz, montei todas as fotos, fiz a apresentação, fizemos a formatura, foi um evento bonito, né? Que a gente faz um juramento, aí entra todo mundo lá no palco, recebe um diploma. Mas assim, é um diploma de formação do curso, mas na verdade é um encerramento do ano letivo. Tem um monte de gente que vai voltar agora no próximo ano letivo e vai voltar na mesma turma, porque ainda no inglês não tá excelente, né? E uma coisa que eu vi acontecer durante um tempo ali na escola, né? Como eu falei, a escola tinha 4 turmas de educação para adultos, né? Que eles chamam de ELL, que eu sempre conheci como ESL. Que é o básico, né? Um intermediário que é um básico um pouquinho melhor. Eu acho que esse básico o pessoal aprende muito formação de palavras mesmo, que é tipo um jardim de infância, né? Uma vez eu participei de uma aula com eles fazem muita colagem, muita associação de palavras, aí depois disso tem que seria um básico avançado, um intermediário e o avançado, que é a turma que eu estava. No evento de formatura, a professora, antes a gente entra em fila, né? Forma a fila com as turmas, aí acho que começa pelas turmas básicas, do básico, aí depois vai para o avançado, aí o professor vai lá para o palco, anuncia quem ele é, porque as famílias estão ali, né? Aí fala quem ele é, agradece a todo mundo e começa a falar dos alunos. Aí, na fila ainda, a professora fala para mim, Fábio, eu vou te anunciar, tá? Te agradecer por você ter feito o vídeo, que vai estar passando Eu falei, por favor, professor, não faça isso. Não, tem que fazer, tá bom. Aí chegou a minha vez, eu tô lá parado, ela, esse aqui é o Fábio, ele que fez o vídeo, nossa, ele é um design profissional, tá. Aí eu entrei, vocês vão ver aqui no meu vídeo, eu tô até sem graça. To our next student who made the video for us, he used his professional skills, and we appreciate you, Fabio Sardina from Brazil.
Você... Eu senti falta desse pessoal aqui. Fiz amigos verdadeiros. Vocês viram meu vídeo com a Nora chorando porque eu ajudei ela com depressão. Você chega aqui, você... Não só a experiência de estudar inglês aqui, né? Mas tudo, né? Muda tudo. Você chega aqui nos Estados Unidos com a cabeça pensando que vai fazer uma coisa e a vida te dá uma banda. As coisas não acontecem nunca da forma como você planeja. Mas você sempre tem um ensinamento, sempre aprende alguma coisa. Às vezes você conhece pessoas excepcionais. Logo a gente está mudando para a Flórida. Eu tentei não ficar muito próximo dessas pessoas para não sentir falta. Porque a minha vida toda foi na base das despedidas. E chegou um momento que eu já estava cansado de tantas despedidas. Então, sempre foi mais fácil não fazer amigos do que ter que lidar depois com a despedida. Mas não é uma tarefa fácil e nem sempre você consegue. Aqui eu fiz bons amigos. Aí agora, durante as férias, eu tinha que criei um grupo com eles para a gente fazer uma conversa online, né? Pelo menos uma vez por semana, a gente interagir, marcava uma hora, e a gente ficava conversando, falar só amenidade, né? Falar do que estava acontecendo. A gente não conseguiu juntar todo mundo, a gente fez umas 2 ou 3 aulas, aí tinha a promessa de gente sentar para tomar um café também. E acaba que a vida vira um caos, porque é férias escolares, né? Quem tem família tem que ficar em casa, tem que criar atividade para os filhos, e a vida não para. A vida não para, então acaba que a gente interagia pouca coisa pelo nosso grupo de WhatsApp e quase nada pelos vídeos, né? Pelas reuniões que a gente estava organizando. E eu achava que agora nessas férias a gente ia interagir bastante, ia ser bacana, ia criar grupos, ia fazer caiaque novamente. Não rolou. Tava fazendo aula de avançado, né? Mas meu inglês ainda não é. Eu não sinto segurança suficiente no inglês para falar assim, meu inglês está avançado. Ainda tem uma longa jornada para ser fluente. Ainda tem que caminhar muito. E uma coisa que quando a gente mudou aqui para Fort Wayne, a minha meta era arrumar um emprego qualquer coisa, para eu sair de casa, interagir com alguém e poder falar inglês, ter mais presença de inglês na minha vida, né? Coisa que não aconteceu. Então, assim, o meu inglês hoje eu tenho uma base de gramática muito boa, a minha pronúncia está ligeiramente boa, consigo entender bem, mas ainda falta aquela parte do speak, que é o trabalho da rua, né? Que você só desenvolve estando ali na presença de outras pessoas e tendo que interagir o tempo todo, ter que falar com outras pessoas. Mas não dá para desanimar, né? E eu vou continuar fazendo o meu curso na Minds Alphaville. QR Code está aqui na tela. Entra lá, faça seu cadastro, que a gente vai botar você em contato com a escola. Para você chegar aqui preparado, né, gente? Não chegar que nem eu cheguei capenga. Eu cheguei acreditando que ia ser mágica. E não acontece. Quer dizer, eu cheguei aqui acreditando que eu ia conseguir um emprego já de qualquer coisa, gente. Lava prato. Lava prato você não precisa usar tanto o inglês, mas o inglês desenvolve. E não aconteceu isso, né? Eu tive que ficar em casa. Então, assim, a minha única opção estando em casa seria fazer aplicação para as vagas online dentro da minha área. E meu inglês não estava pronto ainda para isso. Tem trabalho para minha área? Pra caramba! Mas eu preciso estar com o inglês afiado para fazer essa aplicação, né? Para trabalhar nessas empresas. Coisa que eu ainda não tenho. Então a minha ideia era, começo Fort Wayne aqui no primeiro ano, faço as aulas de inglês, trabalho meio período em algum outro lugar e vou aplicando o inglês que eu estou aprendendo e mesclando o inglês das ruas. Coisa que não aconteceu, não deu para acontecer. Então assim, não chegue aqui achando que vai ser tudo mil maravilha, porque não vai. Você chega aqui com planejamento e a vida vai te dar uma banda e falar,
Teu planejamento não serve de nada. Planejamento serve sim, gente, serve. Mas ele vai te dar uma banda e mostrar assim, tá, você planejou isso, mas eu tenho isso e isso e isso para botar junto com o seu planejamento. Ai. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria gramática, mas muito mesmo. Chegaria aqui com uma base melhor e usaria a Community College para praticar aquilo que eu já conhecia, porque uma coisa não substitui a outra, na verdade elas se complementam. E agora eu quero saber de você que está aí no Brasil. Qual o seu maior medo em relação ao inglês quando chegar aqui nos Estados Unidos? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler e respondo todo mundo. É isso aí, gente. Valeu! Obrigado por assistir.